quero agradecer mais essa oportunidade de poder ministrar uma aula para o Instituto. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E o tema que eu estou trazendo hoje, eu sugeri, para a Patrícia, para as meninas, primeiro porque conforme eu fui estudando, eu fui ficando bastante entusiasmado, e é uma forma de a gente entender muita coisa do que está acontecendo hoje no âmbito mundial. Tá? O nosso tema é: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Essa foi uma previsão que Nossa Senhora fez, é uma das mensagens das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917. Aliás, coincidentemente, 1917 é o ano da Revolução Russa. E dessa afirmação, a gente pode deduzir algumas perguntas, não é? Por que a Rússia? Por que pelo mundo? E que erros seriam estes? Então, nessa aula, nós vamos tentar responder a essas perguntas. Por volta do século IX, as tribos eslavas, lá do norte da Europa, elas começam a se reunir numa grande confederação, fazendo alianças militares entre si, alianças territoriais, para que elas pudessem se proteger das invasões externas. E esses povos, eles se assemelhavam muito na sua cultura, na sua língua, na forma de escrita, não é? Nas suas crenças. E essa reunião dessas tribos vai acontecer numa cidade chamada Kiev, que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive é o nome de uma cidade que está bastante em voga hoje em dia, que é a capital da Ucrânia. Essa reunião das tribos ao redor de Kiev, nós chamamos de Rússia de Kiev ou Pequena Rússia. E aí esse povo vai ter um imperador chamado Vladimir I. E esse imperador, ele se converte ao cristianismo. E essa conversão, ela se estende a todos os povos, a todo o povo. Tá? Ele se batiza, o Vladimir I, ele se batiza na Igreja Católica, num episódio, que nós chamamos de Batismo de Kiev. E essa passagem, ela marca também a consolidação da unificação desses povos. Então, percebam que o que a gente chama de Rússia hoje, com todos os seus problemas, com tudo aquilo que a gente sabe que já aconteceu, principalmente desde o comunismo para cá, desde a Revolução Russa para cá, que inclusive já foi tema de live do Instituto, está lá no nosso canal do YouTube, ela nasce católica. Só que, com o passar do tempo, e por vários motivos, invasão dos mongóis, disputas internas, o fim de algumas rotas comerciais, até a queda de Constantinopla nessa época, também influenciou nesse sentido que a cidade de Kiev, ela começa a perder a importância no contexto daquele povo, e o centro do poder, ele começa a se movimentar. Até que no século XIV, o centro do poder, ele se muda de Kiev para Moscou, em definitivo. E aí Moscou, então, vai passar a ser a sede, o centro do poder político e também o centro do poder religioso, porque a arquidiocese de Kiev, ela se muda para Moscou também.
E isso é um fato muito importante para a gente entender a história da Rússia. Nessa época, né, eu falei para vocês que isso aconteceu no século XIV, mas no século XI, em 1954, havia ocorrido o cisma do Oriente. O que foi o cisma do Oriente? As igrejas do Oriente, elas rompem com a Igreja Católica. E aí se formam, né, aliás, já haviam, né, 4 patriarcados, e esses patriarcados, então, eles passam a ser regidos, orientados por um bispo, né? Cada patriarcado com o seu bispo. Então não havia uma centralização religiosa. Eu vou resumir para vocês o que foi esse cisma do Oriente. Tá? O problema todo começa quando o imperador Constantino ele transfere a capital do Império Romano de Roma para uma cidade chamada Bizâncio, que era uma cidadezinha meio insignificante, uma cidade pequena, na Grécia. E aliás, essa cidade depois ela passa a ser chamada de Constantinopla. E aí todo o esplendor da corte, né, se muda para Constantinopla. E o imperador ele passa a chamar Constantinopla, ou Bizâncio, de Nova Roma. É por isso que às vezes a gente ouve falar que Constantinopla é a segunda Roma. Por causa disso. Porque a sede do Império Romano, ela muda, e ali, nessa nova sede, então o imperador passa a chamar a cidade de Nova Roma. E aí, com a sucessão dos imperadores, eles herdam um conceito pagão de Pontifex Maximus, ou Pontífice Máximo, que é o quê? É o imperador, né, controlando também a questão religiosa, os assuntos religiosos do seu país. E aí eles começam a se intrometer, então, em assuntos da Igreja Católica. Muitos bispos da Igreja, que estavam sob o domínio ali, né, principalmente ali nas proximidades de Constantinopla, começam a cometer heresias contra a Igreja Católica. E esses imperadores, eles começaram a tratar a Igreja Católica com muita hostilidade, inclusive chegando às vezes até uma agressão física contra o Papa. Né? E aí, em 1054, ocorre o grande cisma, quando, né, 4 patriarcados se separam da Igreja Católica. O que eram esses patriarcados? Esses patriarcados, na verdade, eles surgem na própria Igreja Católica. O que eram os patriarcados? Eram regiões que tinham um bispo, patriarca, e esse patriarca ele tinha um título de honra. Não quer dizer que eles eram um líder local, porque a Igreja Católica ela sempre foi centralizada com o poder em Roma, não é? Então, a gente sabe, né? Pedro passou por diversas regiões, chegou em Roma como Pedro. A pedra fundamental da igreja ali passou a ser o centro da Igreja Católica, e haviam esses patriarcados. E aí, com esse problema do cisma, 4 dos 5 patriarcados que existiam vão se separar da igreja. Então, havia o patriarcado de Roma, haviam mais 4, se não me engano era Constantinopla, Antioquia e mais 2, que eu não vou me lembrar agora exatamente quais eram. Eles se separam. E aí, imaginem vocês. Haviam 4 patriarcados. Haviam 5 patriarcados originalmente. Eles se separam. Na cabeça deles na época, bom, a gente precisa então substituir esse patriarcado de Roma, para que nós tenhamos 5 patriarcados novamente. E justamente nessa época, Moscou vai crescendo em importância,
tanto na questão do poder quanto na questão religiosa. E em 1589, a Arquidiocese de Moscou é reconhecida pelo Patriarcado de Constantinopla como o quinto patriarcado. Bom, então tá aqui. Eu havia falado para vocês, né? Os patriarcados eram Constantinopla, Antioquia, os outros dois é Alexandria e Jerusalém. Agora, vamos pensar o seguinte. Constantino, ele já havia falado que Bizâncio, ou Constantinopla depois, era a segunda Roma. A igreja ortodoxa, depois do cisma, ela eleva Moscou ao patriarcado que substituiria o patriarcado de Roma. Então, o imperador russo, ele passa a reivindicar para si o título de Terceira Roma. Bom, isso é muito importante, porque isso torna-se o mito fundador da Rússia. E existe uma outra situação que é o seguinte. Quando Moscou é elevada a patriarcado, já havia acontecido a queda de Constantinopla. Então, o Império Bizantino ele já havia caído. Já havia tido a queda do Império Bizantino, né? Nessa época, o imperador russo era Ivan III. E o Ivan III, ele era casado com uma cidadã chamada Sofia Paleólogo. Quem era Sofia Paleólogo? Ela era sobrinha de Constantino XI, que havia sido o último imperador romano do Império Bizantino. Já que o Império Bizantino é, na verdade, a continuação do Império Romano. Não é? Então, o que nós temos aqui? O Ivan III ele vai olhar toda essa situação. Bom, eu sou casado com a descendente direta do Império Bizantino. Em Moscou fica o patriarcado que substituiu o patriarcado de Roma. Então, nada mais justo do que nós, os russos, nós, a Rússia, sermos o novo Império Romano. E isso vai ser arraigado na cabeça dos russos, inclusive na literatura, na arte, nas artes cênicas, etc. E esse mito fundador, ele vai justificar tudo que a Rússia faz dali para frente, inclusive no período do ateísmo. Né? Muito bem. Então assim surge o mito da sucessão de Roma em Moscou. E o Ivan IV, né, neto do Ivan III, ele vai incorporar no próprio nome a palavra czar, que significa César em russo. É daí então que vem a expressão czar, né, o título de czar dos imperadores russos, que vai terminar, né, o último czar foi Nicolau III, se não me engano, que foi aquele que era o imperador na época da Revolução Russa. E o Ivan IV, ele também vai adotar para a Rússia o símbolo de uma águia
bicéfala, uma águia de duas cabeças. Uma cabeça olha para o leste, a outra cabeça olha para o oeste, significando o quê? Que o imperador está olhando todas as suas posses, né, os seus domínios territoriais no mundo, tanto a leste quanto a oeste. Então, percebam a importância do Império Romano nessa questão do mito fundador da Rússia, né? O próprio Império Romano ele surge de um mito fundador. A noção do império ela surge do desejo de unir o que a Guerra de Troia separou. Então, na Guerra de Troia, nós tivemos o Ocidente brigando com o Oriente e o Imperador Romano ele vem com essa missão de unir os povos novamente. Então, consequentemente, na cabeça dos russos, né, a vocação da Rússia é levar a verdade para o resto do mundo e unir todos os povos. Tanto que, quando ocorre a Revolução Socialista, a Revolução Comunista na Rússia, em 1917, logo Lenin, que foi o que tomou o poder na Rússia, ele vai criar a Internacional Comunista. E qual era o papel da Internacional Comunista? Era justamente espalhar o comunismo para o resto do mundo. Diferente, por exemplo, do Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores da Alemanha, vulgo Partido Nazista, que tinha uma ideologia nacionalista, né, de manter ali somente no seu território ou nos territórios em volta. Aliás, esse é um dos motivos, inclusive, né, de que o comunismo ele tenha sobrevivido por tanto tempo. Porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, e é outro fator, né, a União Soviética ela está do lado dos vencedores. E a gente sabe, né, que o nazismo se tornou crime e foi condenado, etc, etc. E o comunismo não foi. Sendo que o comunismo ele foi tão terrível ou pior do que o nazismo. Na verdade, o Hitler, aquele negócio de campos de concentração que ele fazia na Alemanha nazista, ele aprendeu com Stalin na União Soviética. Lenin já fazia isso muito tempo antes. Tá? Então, essa combinação de fatores religiosos, históricos, culturais e políticos vão criar na Rússia o entendimento, a percepção de que eles têm a vocação de estabelecer um império. A Rússia ela já é um império, né? Se a gente olhar lá no mapa mundi, o território da Rússia é gigantesco. Ele começa na Europa e termina nos Estados Unidos. Porque se a gente pegar o mapa mundi e fechar, o Alasca ele faz fronteira com a Groenlândia. Né? Muito bem. Então, essa vocação da Rússia, essa vocação, entre aspas, né? Ela será lembrada por quem? Por Nossa Senhora, em Fátima, quando ela diz, né, a frase do tema da nossa aula de hoje, que é: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Tá? E aí, com isso, a gente já responde duas das perguntas que eu fiz no início da nossa aula, né? Por que a Rússia e por que pelo mundo? Bom, por causa disso, dessa vocação que os russos têm no seu imaginário, começam a surgir todo e qualquer tipo de ideologia para justificar esse mito fundador da Rússia. Né? Então, a questão do patriarcado de Moscou ser o sucessor do patriarcado de Roma, de que Moscou é sucessora de Roma no sentido de ser sucessor do Império Romano, etc. Muito
já sabemos, né, dessa vocação da Rússia. Nós sabemos que no período comunista da Rússia, eles criaram a Internacional Socialista para espalhar o comunismo pelo mundo, infiltrando agentes em todos os países, inclusive no Brasil. Mas a gente sabe que a União Soviética ela caiu. Não existe mais a União Soviética e não existe mais o comunismo como nós o concebemos no tempo da Revolução Russa. O que é que nós temos então hoje em dia? O que nós temos é um projeto global, um projeto de dominação global, conduzido pela Igreja Ortodoxa e a dinastia militar da KGB. A KGB ela surge, né, como polícia secreta da União Soviética, mas ela, né, sobrevive até hoje, apesar de ter trocado de nome, mas é a mesma coisa. O próprio Putin, ele foi agente da KGB, né, ainda na época da União Soviética. E é um projeto de longo prazo. Quando nós tratamos de projeto de longo prazo, não importam os personagens, porque eles vão se sucedendo e vão dando continuidade ao projeto. Isso é uma coisa que a gente pode observar, inclusive, na própria Igreja Católica, que sobrevive há mais de 2000 anos, com a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos. E com outras religiões também, né? Só que é o seguinte, por mais que exista um projeto de longo prazo, a realidade da sociedade ela vai mudando. Então algumas coisas no planejamento ele tem que ir mudando. Então a gente sabe que hoje o comunismo, né, aquele comunismo marxista lá da União Soviética, ele não cabe mais. Ele não tem mais como prosperar. Apesar de nós termos ainda países com esse modelo, mas não é o modelo que atende a Rússia atualmente. Então qual é o modelo ideológico da Rússia hoje em dia? A ideologia hoje que impera na Rússia é o eurasianismo, que é o quê? Os russos eles pretendem, junto com uma aliança com a União Europeia, derrubar os Estados Unidos e criar ali um projeto de poder global regido pela Rússia. Tá? Como é que eles vão fazer isso? Bom, a ideia deles, né, e isso vem desde um filósofo chamado René Guénon, passando pelo atual filósofo que orienta o Putin, que é o Alexander Dugin. Inclusive o Alexander Dugin ele teve um debate com o professor Olavo de Carvalho, existe um livro, né, sobre esse debate. E aí qual é a ideia deles? A ideia deles é a seguinte: olhem para o Ocidente. Vejam a bagunça que é o Ocidente. Com esse problema aí de ideologias de gênero, feminismo, desarmamento, drogas, com todos os seus problemas. Agora olhem para a Rússia. Nós aqui temos hierarquia, nós temos disciplina, nós temos poder. E muita gente cai na armadilha achando que o Putin é um conservador, é um cristão, e que ele vai então botar ordem no mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Inclusive, eu tive a oportunidade, junto com a Sara, de assistirmos uma aula no Centro Dom Bosco, justamente sobre isso. O tema era a Rússia e a armadilha cristã. Deve estar no canal do YouTube do Centro Dom Bosco em breve. Bom, só que a gente não pode esquecer que toda essa bagunça que existe no Ocidente hoje, o que a gente pode chamar de Ocidente, aliás? Né? É a sociedade ocidental que sobreviveu, né, com origem no cristianismo. Então, a Europa, a América, né, os países
que tem como fundamento a religião cristã, o direito romano e a cultura grega. Tá? Então a gente não pode cair na armadilha de achar que agora a Rússia não é mais comunista, que a Rússia é cristã ortodoxa e de que vai resolver todos os problemas do mundo. Tá? Bom, qual que é a grande ideia, né, por trás, a ideia religiosa por trás do eurasianismo? É criar uma religião que seja filha do Estado. Diferente da Igreja Católica, por exemplo, que ela ela possui os seus filhos, né? A Igreja Católica, ela é independente do Estado. Mas eles querem criar uma religião que ela seja utilitarista, que ela sirva meramente para atingir os objetivos do Estado. E não necessariamente precisa ser uma religião cristã. Existem muitos países hoje que estão sob o domínio, sob a orientação da Rússia, que são muçulmanos, por exemplo. A China, por exemplo, ela não é cristã. E a China ela faz parte do mesmo plano de poder global da Rússia. A China, inclusive, dia desses eu estava lendo que eles estão querendo implementar lá a Igreja Católica Patriótica. Que é o quê? Uma igreja, entre aspas, não é? Com as características da Igreja Católica, com padre, etc. Mas que eles vão abolindo determinadas realidades da igreja, como a própria teologia da libertação faz. Não é? Então, quando a gente observa essas pautas hoje defendidas na Rússia, como hierarquia, autoridade, força, valores, tudo isso tem a ver com o momento em que está o andamento do projeto de poder global, e não que a Rússia tenha se convertido ao cristianismo ou agora seja conservadora. Isso é meramente uma fase do projeto. Inclusive, se a gente parar para pensar sobre isso, né, essa questão do discurso que vai mudando, isso é típico da própria dialética hegeliana marxista. Aquela história de tese, antítese, síntese. E aí com isso, eles podem criar diversas narrativas, mesmo que essas narrativas elas sejam incompatíveis entre si, sejam contraditórias entre si, mas está tudo bem. Para eles está tudo bem. É só a gente observar, por exemplo, o que aconteceu aí nos últimos 2 anos. Parem para lembrar. Todo dia a mídia batia em cima da questão da gripe chinesa e não sei quantos mortos, etc, vacina, tal. E de repente, o assunto simplesmente sumiu. Por quê? Porque já não atendia mais a fase do projeto. Certo? Então, o eurasianismo ainda, ele prega a concepção de um mundo multipolar, diferente do que eles têm a concepção de hoje, né? Um mundo bipolar, os Estados Unidos de um lado com os países que ele influencia e a Rússia do outro com os países que ela influencia. Se a gente parar para pensar somente no nome, parece bacana, não é? Então aí você vai ter ali, né, cada país por si, dentro da sua soberania. Só que o problema é o seguinte: eles querem um mundo multipolar, só que os países, as regras em cada país serão regidas pela própria Rússia, como aconteceu na União Soviética. Então existiam os diferentes países, Polônia, Ucrânia, não é? Tchecoslováquia. Os países existiam, só que todos eles eram regidos por um agente da KGB. Então é isso que a Rússia hoje
tem em mente. É isso que trata-se a ideologia do eurasianismo. Tá? Eu já estou me aproximando do fim. Eu queria trazer para vocês só uma reflexão sobre a guerra da Ucrânia. Porque tem muita gente que defende o Putin, porque o Putin está lutando contra os globalistas, contra os nazistas, contra não sei quem mais na Ucrânia. Tá? E dentro dessa ideia também de que o Putin agora é um grande conservador, um cristão ortodoxo, etc. Eu vou ler para vocês aqui no Catecismo da Igreja Católica um parágrafo sobre o que nós chamamos de guerra justa. Tá? É preciso considerar, com rigor, as condições estritas de uma legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão a submete a condições rigorosas de legitimidade moral. É preciso ao mesmo tempo que o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Ou seja, existe um tempo, nós vamos lá, em tal período, vamos resolver o problema e vamos sair. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Então existe um problema. Já foram feitas todas as negociações. E aí não existe outra forma de resolver o problema. Então, cabe uma ação militar. Estejam reunidas as condições sérias de êxito e o emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. Certo? Então, o poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação dessa condição. E estes são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. Tá? O que está acontecendo na Ucrânia hoje? Será que na Ucrânia a Rússia está atuando de forma a eliminar o mal pontualmente? Será que foi uma legítima defesa? Bom, para começo de conversa, não houve legítima defesa porque a Ucrânia não agrediu a Rússia de forma militar. Quem deu início à guerra foi a própria Rússia invadindo a Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele fala aqui novamente, não é? O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a ser eliminado. O que é que está acontecendo lá? Então os soldados russos, eles entram nas cidades e eles não combatem simplesmente os soldados. Eles entram nas cidades, estupram as mulheres, torturam os homens, matam crianças, fazem campos de concentração, aos moldes do que era na União Soviética. Inclusive, várias vezes já apareceu na mídia ou nas redes sociais, tropas russas com a bandeira da União Soviética, ou então com a bandeira com o símbolo da águia bicéfala, que eu falei para vocês anteriormente. Então percebam que de justa essa guerra não tem nada. E ela vem se perpetuando, já faz mais de ano. Será que eles não tinham condição de em um ano eliminar o problema que eles estão julgando existir? Então fica aí a reflexão. A Ucrânia é a bola da vez. Outros países virão. Para concluir a nossa aula, na primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, ela mostra o inferno às três crianças, a Lúcia, a Jacinta e ao Francisco. E aí a Lúcia pergunta: Nossa Senhora, eu vou para o céu?
Ela responde, sim, Lúcia, você vai. Ela pergunta, a Jacinta vai para o céu? Vai sim, Lúcia, a Jacinta vai para o céu. E o Francisco? O Francisco vai para o céu? O Francisco vai para o céu, mas ele tem que rezar muitos terços. Então, isso cabe a nós refletir. Se aquela criança santa que estava tendo a oportunidade, não é, de ver, de ter um contato direto com Nossa Senhora, precisa, né, para a sua salvação, rezar muitos terços, quem dirá nós? Então, dito isso, eu agradeço enormemente a atenção de vocês. Também agradeço a quem vai assistir esse vídeo gravado depois. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.